Olá, o quadro Na Ponta do Lápis está de volta aqui na tela da TV Câmara Campinas e hoje nós temos uma pauta bastante interessante, especialmente para você que possui algum tipo de dívidas, né? A gente sabe que não é fácil, ainda mais nessa época de pandemia em que muitas vezes a renda ficou mais curta e aí agora, como fazer para sair das dívidas, né? Por isso nós vamos conversar com o professor de finanças da PUC Campinas, o professor Eli Borochovicius, que está aqui ao meu lado, para a gente contar a respeito disso. Foi uma grande armadilha também essa pandemia, justamente por causa dessa dificuldade aí de os serviços diminuíram, as vendas diminuíram e a renda do trabalhador ficou menor, né, professor? As pessoas que tiveram que ficar um pouco mais em casa, a partir daí deixaram de consumir. Em função disso, nós tivemos um arrefecimento da economia, portanto, as empresas deixaram de vender. À medida que a empresa não vende, ela não precisa de funcionário, demite, o funcionário sem receita não compra, e aí está feita a desgraça econômica, porque de fato as pessoas começam a não ter receitas, e aí cria-se um grande problema porque as contas não param de chegar. Eu não posso deixar de me alimentar, eu não posso deixar de pagar a conta de energia, eu não posso deixar de pagar a conta de água, de gás. Mas quando eu não tenho receita em função de eu ter perdido a oportunidade de estar trabalhando, cria-se então o que a gente chama aí da necessidade de tomada de crédito no mercado. E aí muita gente se complica. E como fazer para se planejar, para tentar sair dessa dívida? O que é possível a pessoa que viu que está endividada, o que ela pode fazer? O melhor cenário seria tentar conversar com a pessoa para quem ela está devendo e chegar a um acordo? A primeira coisa que eu acho importante a gente dizer é que quando a gente tem uma dívida, não necessariamente essa dívida se tornou uma inadimplência. Então a pessoa que está endividada significa que ela tomou o crédito e assumiu o compromisso de honrar essa dívida pagando para o credor. A partir do momento que ela não consegue mais fazer esse pagamento, é que ela se torna inadimplente. E nós temos visto o crescimento da taxa de inadimplência. O que significa isso? Que as pessoas realmente pararam de honrar o seu compromisso, pararam de pagar as suas dívidas e aí então entraram num momento em que precisam começar a se preparar financeiramente para conseguir então adequar o seu orçamento a essa nova realidade que estão vivenciando. A primeira coisa que a gente costuma recomendar é que se faça um planejamento. Eu preciso saber quais são as minhas dívidas. O que é que eu estou devendo? E aí eu tenho as obrigações que são cíclicas, portanto, todos os meses isso acontece, e eu tenho obrigações que não são cíclicas. Todas elas podem depender ou não do meu nível de consumo. Então, por exemplo, eu tenho ciclicamente o consumo de energia. Todo mês eu preciso pagar a conta de energia. Mas o valor dessa conta, ela depende do meu consumo. Quanto mais eu consumir de energia, maior é o valor que vem do meu pagamento. Água, a mesma coisa. Então, nesse caso, o que eu preciso entender é qual é o meu nível de consumo. E a partir daí, eu posso buscar, então, melhorar a forma como eu lido com esses recursos para reduzir a minha conta de energia, para reduzir essa minha conta de água, para reduzir todos esses gastos que eu tenho normalmente. Então, a primeira coisa a fazer é entender quais são as minhas despesas, quais são os meus custos. É possível também a pessoa gerar receita de um lugar onde não está esperando? Por exemplo, aquele objeto que está parado em casa, ela pode vender? Isso daí também seria uma tática boa para ter uma receita maior? A primeira coisa é sempre entender onde é que está o gargalo, onde é que está o problema dos meus custos e despesas. Uma segunda etapa é a possibilidade de você ou aumentar a tua receita ou, eventualmente, você substituir aquela receita que você tinha antes e agora não tem mais. Daí, o que eu posso fazer?
eu posso criar uma nova forma de trabalho, e aí, nesse caso, eu começo a empreender, ou eu tenho também a opção de começar a me desfazer dos meus bens patrimoniais. Eventualmente vendendo uma bicicleta, vendendo, por exemplo, algo que eu não esteja mais usando, como um freezer, uma geladeira adicional que eu havia adquirido. Aquelas pessoas que, por exemplo, têm mais de um automóvel e nesse momento não estão utilizando, eventualmente se desfazer também desses bens é uma forma de obter uma receita para suprir essa necessidade temporária, eventualmente na falta de uma receita maior. Agora, a pessoa também tem que, na hora de fazer essa estratégia de renegociação, claro, voltando nessa questão da negociação, ela também tem que prever alguns imprevistos, né? Porque de repente pode acontecer algum tipo de problema no caminho, você tem que fazer uma reforma na casa, ou você tem que levar o seu carro no mecânico. Como que ela pode se prever disso? Ok, então a primeira coisa que a gente disse aqui, eu preciso entender as minhas contas. A partir do momento que eu tenho todas as minhas contas alocadas na forma correta, no lugar correto, que eu entendi como é que funciona o meu dia a dia, eu consigo então fazer um planejamento daquilo que eu estou devendo. E aí sim, eu preciso entrar em contato com o meu credor e identificar qual é a taxa de juros que ele está aplicando, quanto de fato eu tenho a pagar e saber se eu tenho condições financeiras de arcar com essa responsabilidade. Então não adianta eu negociar com o meu credor sem conhecer como é que está hoje o meu orçamento. A partir do momento que eu consigo fazer um bom planejamento, eu identifico qual é o limite do que eu consigo pagar para cada um desses credores e entro numa negociação. E aí essa negociação precisa ser uma negociação honesta. Eu preciso dizer para o meu credor, olha, eu tenho esse valor aqui para pagar, porque senão eu começo a ter uma série de outras dificuldades e eu preciso então considerar essas intempéries, os momentos que normalmente eu não considero. Então, existe a possibilidade de quebrar um carro e precisar de um mecânico. Eventualmente, pode acontecer um problema na casa, um vazamento. Eu posso ter, enfim, uma série de outros problemas não previstos. E aí é recomendável que a gente tenha pelo menos 10% daquilo que a gente tem como receita armazenados para suprir esses momentos que a gente assim não está esperando, que a gente não imagina que vai acontecer. Mesmo já endividado, o ideal é tentar guardar ainda assim um pouquinho do que você ganha. A ideia de estar endividado normalmente pressupõe que você está devendo dinheiro para alguém. Agora, se você não toma esse cuidado, talvez você comece a dever ainda mais, e isso pode gerar um segundo problema. Então, para aquelas pessoas que estão endividadas e forem negociar com o seu credor, é preciso mostrar para o credor que você tem vontade de pagar, mostrando também para ele que você está tomando esse cuidado de ter uma reserva para evitar um mal maior. Diferentemente do que muita gente pensa, o credor vai olhar isso com bons olhos. Vai dizer, nossa, essa pessoa realmente está se planejando, essa pessoa está se preocupando para quitar a dívida, ela realmente tem uma noção do que é que está acontecendo com a vida dela e vai honrar esse compromisso que ela, nesse momento, está propondo junto a nós aqui, credores. Então, particularmente entendo que o credor vai olhar com bons olhos e existe uma possibilidade de conseguir uma melhor negociação se houver esse planejamento antecipado. Agora, professor, a gente falava aí a respeito dos imprevistos, talvez a única certeza que a gente tem é da morte, né? Mas a gente nunca espera isso. No caso da pessoa que está endividada, está negociando, ela morre, a dívida morre junto com ela ou fica? Olha, até onde eu sei, a dívida ela permanece com o falecido e ela vai para o espólio. Portanto, os herdeiros eles são obrigados a honrar a dívida até o limite daquilo que ele tem colocado ali como herança. Se ultrapassar o valor, entendo eu então que a dívida continua com o falecido. Tá certo. O professor Eli Borochovicius, muito obrigado pelas informações e pelas dicas, e aqui a gente aprendeu um pouco mais a respeito de como
sair dessas dívidas, né, professor? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você, de estar conversando aí com todos os nossos telespectadores. E é muito importante a gente aprender a cuidar do nosso dinheiro para evitar esse mal maior. Sempre que possível, fazer um bom planejamento orçamentário e evitar entrar na inadimplência. Isso, e na próxima semana a gente volta com mais dicas para você aqui mesmo na Ponta do Lápis. Até lá!